Identidade. Cada um tem a sua. Ó, aqui a minha. Fala pessoal, meu nome é Leonardo Torres e o vídeo de hoje é sobre o álbum Identidade, lançado por Sandy Júnior em 2003. É o álbum que inclui Encanto, Desperdiçou, Nada Vai Me Sufocar e Você Pra Sempre, Inveja. Esse aqui promete ser um vídeo longo, então se não der pra você ver tudo de uma vez, tudo bem, você vê um pouco hoje, um pouco depois. Eu vou separar aqui na descrição por sessões, então você vê uma sessão, aí não deu, sabe de onde voltar depois, tudo bem? Esse foi considerado o álbum mais autoral de Sandy Júnior até então. Ele tem coprodução do Júnior, junto com Ricardo Moreira e o Max Pierre, e 6 músicas são de autoria de Sandy Júnior, ou juntos ou separados com outros colaboradores, mas 6 músicas são deles. Nenhum outro álbum até então tinha tantas músicas deles mesmos. E o Júnior fez vários arranjos, enfim, cuidaram de tudo mesmo. Além disso, o Identidade quebrou um hiato de 2 anos sem álbum de inéditas, algo que não havia acontecido na carreira de Sandy Júnior até então. Eles costumavam lançar um álbum de inéditas por ano, mas em 2002 eles lançaram o álbum Internacional, Visão do Mercado Estrangeiro, e o álbum Ao Vivo no Maracanã, voltado para o mercado interno. O que aconteceu? Ficou esse ano sem álbum de músicas inéditas. Então o último havia sido em 2001 e só no fim de 2003 Sandy Júnior vieram com Identidade. Os dois estavam borbulhando criativamente e queriam escoar isso em algum lugar e o Identidade foi o local escolhido para isso. O resultado foi bem diferente, né? O Identidade se distancia da discografia de Sandy Júnior porque não é mais pop teen, aquele pop teen que consagrou a dupla no Brasil, né? É um álbum de transição para a vida adulta, um álbum bem mais maduro, com uma sonoridade bem diferente do que eles costumavam fazer até então. E a intenção era essa mesmo, era traduzir o momento que eles estavam de jovens adultos. O título, Identidade, transcreve perfeitamente o conceito do álbum que Sandy Júnior queriam passar, né? Que o álbum realmente mostra quem eles eram naquela época. Esse CD é o CD mais autoral que a gente já fez, assim. A gente está encontrando o nosso caminho, a gente tem a nossa personalidade mais definida. E esse CD mostra isso, eu acho. A gente se expressou em forma de música nele. Ele representa, em forma de música, assim, muito o momento que a gente está vivendo, a fase que a gente está passando. A gente queria mostrar o que a gente é, qual é o nosso som, o que é que a gente gosta de fazer. Nosso estilo, o nosso jeito, a nossa identidade. Tudo tem dedo deles, né? Além das composições, da produção do Júnior, dos arranjos, tudo, a arte, as fotos, a letra, tudo eles cuidaram muito, eles nunca se envolveram tanto com um álbum até aquela época. Na verdade, nem tudo tem dedo deles, né? Tinha um adesivo na capa do álbum, né, que vinha com uma impressão digital, e aquela impressão digital não é deles. Uma coisa interessante é que esse álbum não tem vocais de apoio de nenhum outro cantor. Não existem backing vocals ali. Sandy Júnior gravaram os próprios backing vocals. Então, todas as vozes que estão no álbum são da Sandy ou do Júnior. Ninguém mais canta ali, a não ser eles. Isso é bem interessante. As fotos e o conceito da capa e do encarte do álbum são no Pique Talarico, que é o mesmo diretor de Encanto e Desperdiçou. E aí o conceito ali da capa era trabalhar com a ideia do RG, né, a foto do RG, e é por isso que Sandy e Júnior estão separados, né? A gente ouviu muito naquela época, né, identidade, cada um tem a sua, era um slogan, né? Mas na verdade não era só isso, não. Eu vou falar algo que vai doer, gente, eu não sei nem se eu falo, ai meu Deus. Mas enfim, esse é o primeiro álbum que traz a Sandy e o Júnior separados na capa, né? E isso não é à toa, não é apenas pelo conceito de identidade. Na verdade, eu entrevistei o Ricardo Moreira, produtor do álbum, e também ele era AR da Universal Music. E ele contou que, na verdade, ele e outros ali dentro da gravadora já acreditavam que era hora da Sandy e do Júnior trabalharem solo, fazerem álbum solo. Isso não significa que a gravadora queria o fim da dupla. Veja bem, isso significa apenas que eles achavam que Sandy e Júnior deviam ser vistos como indivíduos. E a Sandy podia ir fazer um álbum solo, além dos discos da dupla. E o Júnior podia fazer os trabalhos solo dele também, um álbum ou produções, enfim, como músico. Eles deviam ter carreiras separadas, além da carreira juntos, né? Vou mostrar pra vocês o que o Ricardo Moreira falou, pra vocês entenderem direitinho. A gente achava, na verdade, que tinha que fazer um disco solo com cada um, né? Já estavam Achava já? ouvindo.
Eu e o Max achávamos, mas isso não queria dizer desfazer a dupla. Se você pegar o Kiss, por exemplo, a banda de rock, teve um momento que cada um fez um disco solo. O Fred Mercury fez vários discos solos quando ainda era do Queen. Sim, claro. Isso é perfeitamente normal. Eu acho que você planta subgêneros, subidentidades que pode te ajudar no trabalho do duo e até plantar carreiras solos, porque imagina que uma determinada hora, como de certa forma aconteceu, a Sandy que quer ser mãe, quer estudar psicologia, quer fazer outra coisa, e aí o Júnior como é que fica? Ele já tem que estar pensando unidade, né? Entendi. Isso ajudava um pouco a ele se deslocar para uma função de músico, se quisesse, uma função de produtor, se quisesse, uma função de artista solo. A gente pôs esse digamos assim, colocamos de certa forma, um agrado para ele, que justificável, porque ele fazia diferença também nas opiniões, para ele se sentir mais valorizado e pronto para um voo qualquer que tivesse na cabeça dele. Se vocês quiserem ver a entrevista completa que eu fiz com o Ricardo Moreira por Zoom, curte aqui o vídeo. Se esse vídeo aqui chegar a 3.000 curtidas, eu libero para vocês a entrevista na íntegra, sem cortes, tá bom? Essa é uma boa hora para você pausar o vídeo e dar uma respirada. Eu sei que é informação demais pensar que já havia um movimento interno para que Sandy Júnior fizesse trabalho solo ali em 2003, 2002, né, que começou a fazer o álbum. Respira. Se você não vai pausar o vídeo, eu vou continuar. Então vamos lá, hein? Voltando às fotos aqui. O Pique Talarico cuidou das fotos, tudo com o Juanito Jauregui Berry. E as fotos do encarte são todas seguindo um conceito assim despojado, casual, como se fosse mostrando o Sandy Júnior no dia a dia, né? Lendo um livro, enfim, deitado, tomando um café, sei lá, coisas bem comuns, corriqueiras. Nenhuma foto é explicitamente posada, todas são espontaneamente forjadas, sabe? Então, até nesse sentido, o Identidade também é bem diferente dos álbuns anteriores de Sandy Júnior, né? E de um lado do encarte tem só as fotos do Júnior e do outro lado só as fotos da Sandy, sempre nesse estilo assim, casual, sem posar, evitando olhar para a câmera. Uma curiosidade é que na parte das fotos da Sandy, ela aparece com um livro, e aí é um livro da Flor Bela Espanca. Eu fui atrás de tentar descobrir qual era esse livro, e aí pela imagem, acho que descobri, é o livro Sonetos, lançado pela Martin Claret aqui no Brasil, a edição da Martin Claret, Sonetos. Então, também temos essa informação aí, que a Sandy estava lendo Sonetos da Flor Bela Espanca naquela época. Falando de repertório, Sandy Júnior começaram a selecionar as músicas para o álbum Identidade ainda em 2002. E o álbum tem pop, rock, blues, jazz, é uma grande mistura. E aí, na época, chegaram a definir a sonoridade do álbum como pop rock light. Tem bastante um feeling de rock no meio, tem umas coisas... Só que o rock, esse quê de rock que tem no meio é um rock light. Exatamente, então... O que é o rock light? É o que não é pesado, Que não é heavy metal, é é heavy metal, exatamente, E a verdade é que como o Sandy Júnior ficaram esse tempo todo sem lançar um álbum de inéditas, eles queriam colocar ali tudo que eles aprenderam nesse tempo, né? Seja o Júnior como musicista, tudo que ele aprendeu de tocar, enfim, ali produzindo também. Seja a Sandy como poetisa, cantora, enfim. Tava tudo ali. As letras não são mais aquelas letras de amor adolescente, né? Então elas já estão falando de conquista, sedução, de términos. Várias músicas são sobre términos, né? Como Desperdiçou, Nada Vai Me Sufocar. Enfim, então mudou um pouco a temática também, porque mudou a fase da vida, né? Eles já eram realmente mais de 20 anos, então tinha que ser diferente mesmo. A Sandy chegou a falar na época que eles tiveram que cavar as músicas românticas para esse álbum, porque eles não estavam naturalmente selecionando elas, né? Então, quando eles perceberam que estava faltando músicas românticas, sendo eles consagrados por elas, eles tiveram que ir atrás e dar uma atenção especial para escolher essas músicas românticas. Mas a verdade é que o álbum tem bastante músicas românticas, sim. Então, o resultado não demonstrou essa escassez que eles estavam enfrentando na época. Sobre a mudança de direcionamento na carreira, a Sandy falou na época para a revista Época: a gente sabe que nosso trabalho está mais sofisticado e menos popular. Com isso, corremos o risco de diminuir o público.
era o Júnior que fazia a primeira peneira do repertório. Ele que ouvia as demos que eram oferecidas para a dupla gravar. E aí, segundo a revista Isto É, ele ouviu mais de 200 músicas para selecionar o repertório do Identidade. Mas segundo o Fique Ligado, ele ouviu mais de 300 músicas. Então, de qualquer maneira, foram muitas músicas que ele ouviu. E aí, quando o Júnior gostava, ele mostrava pra Sandy também, pra ver se ela gostava também. Sandy e Júnior tinham mais músicas próprias, de autoria deles mesmos, pra colocar no álbum, mas eles acabaram priorizando algumas músicas de outros compositores, porque eles acharam que eram melhores do que aquelas que eles mesmos tinham feito. Então, além das 6 que entraram, tinham outras composições que ficaram de fora. Composições de Sandy Júnior. Um time que emplacou várias músicas no álbum é formado por Lia Soares, Rick Azevedo e Dani Mônaco. São deles as músicas Desperdiçou, Nada Vai Me Sufocar e Tudo Pra Te Conquistar. A Dani tem 5 músicas no álbum e a Lia tem 4 músicas. 4 músicas no álbum. Então, há uma predominância feminina aí no álbum, né? Isso também é inédito na discografia de Sandy Júnior. Nunca houve uma presença tão feminina e tão jovem nas colaborações dos álbuns deles, né? Sempre eram homens... Sempre não. Geralmente eram homens mais velhos. Ali eles estavam colaborando com mulheres da mesma idade, mais ou menos, da Sandy e do Júnior. Então, isso também trouxe uma coisa fresca, né? Uma coisa fresh para a discografia deles, né, para a Identidade. Na época, a Lia e o Rick estavam trabalhando juntos, compondo muito, eles faziam a música e a melodia, e aí eles escolheram a Dani Mônaco para colocar a letra nessas músicas, então eles chamaram a Dani para fazer isso. Uma curiosidade é que a Lia já tinha escrito para Sandy Júnior Nada é por Acaso, então ela já tinha uma entrada ali com eles, com a equipe deles, né? E o Rick Azevedo é o mesmo compositor de Dig Dig Joy, só que na época ele usava outro nome, Zé Henrique. Eu conto essa história todinha aqui nesse vídeo aqui. As músicas que esse trio fez não foram especialmente escritas pensando em Sandy Júnior, não foram feitas para eles. Mas como a Dani regulava ali com a idade, com a Sandy, com o Júnior, o que ela queria dizer calhou de ser também o que eles estavam interessados em falar e cantar para o público deles. Ela me disse que, na verdade, ela estava super mergulhada no próprio processo criativo, no seu autoconhecimento ali como compositora, como mulher. Então ela não estava sequer pensando que a Sandy poderia gravar aquelas músicas quando ela estava escrevendo elas. A Dani Mônaco era backing vocal da turnê de Sandy Júnior. Então, quando as músicas ficaram prontas, né, eles fizeram as demos de Desperdiçou, Nada Vai Me Sufocar e Tudo Pra Te Conquistar, eles gravaram um CD e a Dani entregou para eles em mãos, para Sandy e pro Júnior, numa passagem de som, num ensaio qualquer. Essas faixas não chegaram a ser oferecidas para outros artistas, foram direto para Sandy Júnior. Segundo o Ricardo Moreira, e o próprio Rick Azevedo confirma isso, né? Essas demos eram muito caprichadas, chegavam assim praticamente como faixas prontas, eram quase um CD pronto. Porque o Rick Azevedo é produtor, tem estúdio, enfim. Então, as demos iam já muito produzidas, muito bem produzidas. Isso impressionou tanto o Ricardo, produtor do álbum, quanto o Júnior estava produzindo junto. E isso facilitou também para as músicas já chegarem com uma carta de apresentação boa, né? Tanto é que muito do que a gente conhece de Desperdiçou e Tudo Pra Te Conquistar já estava ali na demo. O Júnior aproveitou muito da pré-produção ali indicada pelo Rick na versão final, produzida por ele, pelo Max e pelo Ricardo. Sandy e Júnior amaram as 3 músicas que o trio fez e aí pediram mais 2. O Júnior pediu para Dani Mônaco mais 2 que vieram a ser Quero Você e Música e Paixão. Quero Você, a Dani escreveu com o Otávio de Moraes, marido dela, que era diretor musical da turnê de Sandy Júnior na época. E Música e Paixão, o Júnior já tinha a melodia que ele tinha criado e pediu pra Dani colocar a letra. Eu conto essas histórias dessas músicas todas no vídeo faixa a faixa sobre o álbum Identidade, que você pode assistir aqui em cima. Lá tem todos os detalhes, todas as curiosidades de cada música, tá bom? Eu entrevistei tanto a Dani Mônaco quanto o Rick Azevedo para fazer esse vídeo aqui. Aliás, agradeço a eles dois pela disponibilidade. E aí tem uma divergência. Eu perguntei se tinham mais músicas que eles chegaram a oferecer para a dupla ou não. A Dani diz que não, eles ofereceram só aquelas 3. E o Rick diz que sim, que tinha mais uma, mas que ele não lembra qual era. A gente fez 4 músicas. Eu tava até tentando lembrar qual que era essa 4ª música, que não entrou, lembra. Mas eu não lembrei, cara. Depois eu vou até perguntar pra Dani ou pra Lia se elas têm essa música, se elas sabem que música que era,
Porque eu lembro que a gente mandou 4 músicas e das 4 músicas eles gostaram muito das 3, né? Acho que essa música se perdeu no universo aí, cara. Acho que nunca ninguém gravou, não lembro. Não sei se a Lia gravou depois, não lembro não. Aí eu pesquisei e descobri que existe realmente mais uma música escrita pelos 3, né? Rick, Lia e Dani. E ela foi gravada pela própria Lia, incluída no álbum dela de 2004. A música se chama Mais Um Dia. Aliás, se você quer ver a entrevista completa do Rick Azevedo, que eu também fiz por Zoom, você pode ver. Para isso, você tem que compartilhar esse vídeo aqui. Se esse vídeo aqui chegar a 10 mil visualizações, eu libero a entrevista do Rick na íntegra também, sem cortes. E a gente não pode falar de identidade sem falar de Aquária, né? Os lançamentos foram ali bem associados. E o álbum traz 4 músicas da trilha sonora de Aquária. A Universal Music cogitou lançar um álbum só com a trilha do filme, mas acabou que o filme ficou só com 4 músicas, então não compensou e esse projeto, essa ideia morreu. As músicas do filme que estão no álbum são Encanto, Planeta Água, O Mundo que Se Vê e Libertar. O filme pautou muito o álbum, havia uma demanda muito grande em relação ao filme, porque acreditava-se que o filme seria um blockbuster, levaria multidões ao cinema, o que acabou não acontecendo. Mas por conta disso, por causa dessa expectativa de bilheteria e de sucesso do filme, Encanto foi escolhida como o primeiro single do álbum, porque era a música tema do filme, e aí a expectativa da Universal é que a música fosse alavancada junto com o filme, o que não aconteceu, porque o filme não foi, no caso, esse sucesso todo. Então, Encanto ficou meio que prejudicado aí no O caminho. filme ficou aquém para todo mundo, né? Sim. Todo mundo ali, para a Flávia, que era diretora, todos nós esperávamos mais do filme. Eu, particularmente, isso não é uma crítica, é apenas uma observação. Eu nunca teria feito um filme naquele viés, eu sempre achei estranha a ideia. Muito ousada. Se, por exemplo, muito mal comparando, né? Se Sandy Júnior fossem uns trapalhões, já tivessem feito 10 filmes de sucesso, pode fazer um filme esquisitão, futurista, à vontade. Porque você... Agora, você não vai fazer o primeiro, né? Tudo bem, não precisa fazer um seriadinho, né? Pode até criar alguma coisa, mas uma coisa mais urbana, né? Eu tenho certeza que se fizesse uma coisa mais urbana, mais do dia a dia, mais normal, poderia ser bem diferente a história. Mas ele, de fato, ficou aquém. Numa dessas, o Encanto acabou tendo que cair. Se você quer saber mais sobre a música Encanto, que chegou para Sandy Júnior escrita em inglês, você pode, porque eu já fiz esse vídeo, tá aqui no canal, você assiste aqui e eu mostro para você como que era Encanto em inglês. Foi assim que Sandy Júnior ouviram pela primeira vez, antes de fazerem a versão em português. Vá lá que esse vídeo é bem legal, hein? A gravação do Identidade aconteceu nos estúdios MM, em Campinas, que é um estúdio que Sandy Júnior usaram a carreira inteira, e o estúdio Mosh, em São Paulo. A Sandy chegava para gravar às 2 da tarde, ficava às vezes até às 2 da manhã, e o Júnior chegava às 11 da manhã por ser o produtor, e também ficava até às 2 da manhã com ela. Aí essa ficava umas 2 e pouco, ela ia colocar a voz lá, às vezes ela parava, eu saía daqui, ia botava a voz, voltava, aí ela começava a botar a voz, eu saía daqui, eu vi que ela tava fazendo, eu voltava, a gente ficou em 2 estúdios aqui, aí ficava até o final, então... Ou seja, você ficava das 11 da manhã até as 5 da manhã. Ficava. Ai, tadinho, meninas! Judiaram, Mas é por isso que dá certo. O ritmo de gravação do processo criativo foi muito intenso. Tão intenso que o Ricardo Moreira contou pra mim que ele quase teve uma crise de ansiedade devido à pressão, e não a pressão da gravadora, uma pressão dele mesmo para tentar fazer as coisas a parte dele o mais rápido possível e entregar o álbum, porque ele também não estava à disposição ali, né, de Sandy Júnior. Ele tinha outros artistas para cuidar da gravadora e ele precisava voltar para as outras tarefas dele, então ele queria fazer o mais rápido possível a parte dele no Identidade. E aí ele quase teve um ataque de ansiedade. E a gente ficou na temporada de 15 dias enfurnado no estúdio, quase que eu tive uma crise de ansiedade. Porque eu lembro que eu saía do Mosh, estúdio de São Paulo. Sim. Eu saía do Mosh, o Mosh é um lugar que fica assim, que é cheio de transportadores, é um lugar de passagem. Não tem nem... E eu saía para ficar olhando o céu, eu ficava assim, meu Deus do céu, cara.
Tanto é que a gente tinha um técnico, um dos técnicos, teve um piti mesmo, a gente teve que levar ele para o hospital, porque era muito tempo fazendo, e a gente tinha uma demanda, eu e Max, de fazer rápido, pelo menos a nossa parte. Uma curiosidade é que, assim como no álbum de 2001, Sandy Júnior tiveram um vocal coach no álbum Identidade. O vocal coach do Identidade era um brasileiro dessa vez, Felipe Abreu, que o sobrenome entrega irmão da Fernanda Abreu. E houve boatos, que havia uma rixa, né? Não, ó, o Felipe Abreu foi que cuidou ali dos vocais, da afinação, tudo do álbum. E o Ricardo Moreira conta, o produtor, que a Sandy só ouvia o Felipe Abreu. Só quando ele dizia que estava bom, que ela se contentava. Porque é um especialista, né, em afinação e podia todo mundo falar que estava ótimo, os produtores, músicos, enfim. A Sandy só aceitava quando o Felipe falava, porque a Sandy é super perfeccionista no estúdio, né? Ela é minuciosa. Por conta do zelo da Sandy com a gravação da sua voz, né, a minúcia, o perfeccionismo, gravação de vocais para os álbuns de Sandy Júnior sempre era uma questão delicada, segundo o Ricardo Moreira. Ela tem um alto nível de exigência, ela grava os mesmos versos diversas vezes, por mais que todo mundo já esteja satisfeito, ela não está. Todo mundo falou assim, tá ótimo, maravilhoso, e ela tá querendo gravar de novo, de novo, de novo, até ela ser convencida de que tá a melhor versão possível. O Ricardo Moreira, produtor desse álbum, diz que ele tinha até que tentar dar uma podada nela nessa época, porque ele acredita que às vezes a perfeição, assim, a coisa sem nenhuma coisinha, às vezes perde um encanto, né? Perde uma veracidade, que às vezes é melhor ter uma coisa assim, menos perfeita, mas que tenha mais vida. Mas a Sandy gostava da perfeição, a vida com a perfeição mesmo. Outros colaboradores do disco são os caras do Roupa Nova e o Davi Moraes. O Roupa Nova, eles colaboram com diversos álbuns de artistas nacionais e muitas vezes a gente não sabe, né? Eles tocam nos álbuns dos outros, fazem arranjos, enfim, e eles foram convidados e repetiram isso aqui no álbum Identidade. E vale lembrar que o Roupa Nova já tinha uma conexão com o Sandy Júnior, porque eles são os criadores de A Lenda e também de Aprender a Amar. Já o Davi Moraes, na época, estava trabalhando com a Universal Music e também estava muito próximo do Júnior, né? O Davi Moraes, na época, era marido da Ivete Sangalo. E aí, na época, o Júnior era super próximo dele. Os dois tinham tocado juntos no Rio de Janeiro. O Júnior participou de um show do Davi Moraes em abril de 2003. E acabou que o Davi tocou ali em 3 faixas do disco, Identidade. Como eu já disse, Encanto foi escolhido o primeiro single do álbum Identidade, mas no documentário Sandy Júnior, a história na Globoplay, eles contam que eles queriam que fosse Desperdiçou. Houve uma votação, todo mundo decidiu por Desperdiçou, mas veio uma ordem, eles dizem, né, mais alta da gravadora, da parte que cuidava da América Latina, e definiu por Encanto. Por causa do filme mesmo, né? Muito interligado com o Aquário, na expectativa de que fosse ser esse sucesso e de que qualquer música que viesse associada ao filme funcionaria. O que aconteceu, então? Encanto foi enviado às rádios antes do lançamento do álbum, e aí, na época, a gente não tinha streaming, não tinha download oficial, loja, iTunes, não existia isso. Então, o que houve? Uma pessoa gravou a versão que tocou na rádio, Encanto. Antigamente a gente fazia isso, gravava as coisas da rádio, vocês lembram, né? Então gravaram o Encanto que tocou na rádio e aí subiu na internet e foi para todos os sites de fãs de Sandy Júnior, né? Tipo A Lenda, As 4 Estações na época, enfim. E aí a versão que viralizou entre os fãs, que todo mundo ouviu, até comprar o álbum, foi a versão da Band FM. Gente, quem não cantou Band FM não foi fã de Sandy Júnior na época do Identidade, amor, porque eu só cantava Encanto falando Band FM no início. É assim, porque eu ouvia essa versão infinitas vezes, gente. Quem também é dessa época de ouvir o MP3 de Encanto com Band FM, comenta aqui. Eu ouvi Encanto Band FM. Eu quero saber.
E aí, Encanto ganhou um clipe bem simples, né, que mostra ali Sandy Júnior como se estivessem gravando, né, simulando a gravação da música no estúdio, ainda nessa pegada do próprio encarte, né, essa coisa despojada mostrando bastidores, eles comuns, mais seres humanos, menos popstars inalcançáveis, né, uma coisa assim, acessível. Mas é um clipe bem sem vergonha, né, cá entre nós, é um clipe bem sem vergonha, sim. E aí tem um detalhe curioso desse clipe que hoje em dia no YouTube oficial de Sandy Júnior, né, o canal oficial de Sandy Júnior, não tá o clipe completo. A versão completa estendida começava com eles sentados no sofá cantando um pedacinho de uma música que se chama Que Amor É Esse? Que eles dois escreveram, mas foi gravada por Chitãozinho Chororó. Eu falo tudo sobre essa música nesse vídeo aqui em cima também. Ó, você tá tendo vários vídeos pra ver depois, ainda percebendo, né? Pra ficar sabendo tudo. Não tem limite o que eu sinto, não dá pra explicar. E aí, Encanto foi mostrado ao público antes do lançamento do álbum Identidade, mas não foi a única música mostrada. Também houve uma faixa promocional, podemos dizer assim, porque eles usaram a música Quero Você em um comercial da sandália da Sandy, da Grandene. Só que na época ninguém sabia que aquela música do comercial ia estar no álbum, né? A gente achava que era só um jingle, né? Mas não, já era música do Identidade. E aí, Sandy? Já decidiu qual delas você vai levar? Levar? Não, obrigada, eu já tenho todas. É que eu tava passando, eu vi ali na vitrine e me deu uma saudade. Sandy Classic. Aliás, existem algumas histórias interessantes envolvendo Quero Você. Sandy Júnior mostraram essa música pra banda em um dos shows da temporada que eles fizeram no Credit Card Hall, na turnê de 2003. E aí, eles mostraram na passagem de som. Tinha fãs do lado de fora que conseguiram ouvir. Uma fã, por acaso, estava com um gravador, gravou a música, levou para casa, aprendeu. Todos os fãs no dia seguinte voltaram para o Credit Card Hall mais cedo. Quando Sandy Júnior chegaram para a passagem de som, os fãs estavam cantando Quero Você, a música que não havia sido lançada ainda. Sandy Júnior ficaram chocados. Isso deu um BO na época, mas aí passou. Isso não era a versão finalizada de Quero Você ainda. Quando os Sandy Júnior finalizaram a música Quero Você, eles ficaram tão empolgados com ela, tão animados, que o que aconteceu? Eles tinham que ir do estúdio para o aeroporto, para um show. Eles chegaram no aeroporto de Campinas ouvindo a música no carro. Eles abriram a porta do carro e deixaram os fãs seguidores que estavam lá ouvir a música em primeira mão. Ele aumentou o volume, tem foto disso. Ela aumentou o volume, o Júnior abriu a porta, a Sandy saiu do carro e ficou dançandinho ali, ó, com a música super animada. E eles perguntaram, né, se os fãs gostaram, se estava aprovado. E os fãs, obviamente, aprovaram. E eles ficaram muito animados com Quero Você. Essas fotos que você acabou de ver são do Kleber Nabeshima. Obrigado, Kleber. Também colaborou com esse vídeo bastante. Obrigado. O álbum saiu no dia 1º de outubro de 2003. Para driblar a pirataria, a Sandy Júnior incluíram nos álbuns originais uma senha que dava acesso a um remix exclusivo de Nada Vai Me Sufocar no site oficial de Sandy Júnior. Então você entrava lá no site oficial, digitava a senha que vinha no álbum e podia baixar esse remix exclusivo. Parei com você, não vou riscar, deixo de crescer. Além do remix, tinha também fotos, outros materiais exclusivos para quem tinha comprado o álbum oficial. Nessa época do lançamento também, Sandy Júnior rebatizaram a central de fã-clubes, que eles tinham zilhões de fã-clubes com, sei lá, milhares de fãs cadastrados, e mudou para Clube DNA Sandy Júnior. DNA partindo também desse conceito aí de indivíduo, né, de identidade. E aí, na época, você podia acumular genes, né? Genes eram pontos e trocar por benefícios. E entre os benefícios estava, inclusive, passar um dia inteiro com o Sandy Júnior nos bastidores de um show. Então, era uma loucura. Os fãs compravam muitas coisas que você comprava e adquiria pontos, né? Os genes. E aí, quem tinha mais ponto no dia do show, na época do show, era o escolhido para passar o dia com eles nos bastidores. Isso era uma coisa assim que todo mundo queria. Mas era muito difícil, né? Tinha que gastar bastante dinheiro para ter os genes. E eu não tinha esse dinheiro. Os meus genes eram sempre resultados de promoção. Ganhava concurso cultural, ganhava genes também. Coisas assim. E o próprio pagamento da mensalidade também rendia genes, né? Então, houve essa reestruturação da central de fã-clubes na época que virou
Clube DNA Sandy Júnior. A divulgação do álbum Identidade foi massiva. Nessa época, Sandy Júnior não tinham mais programa na TV Globo e era de interesse da Globo Filmes, né, por causa do Aquária, que eles fossem divulgar mesmo horrores. Então, Sandy Júnior foram no SBT. Sandy Júnior! Ao vivo no Domingo Legal! Então, às vezes, a gente para e presta atenção e fala: uau, será que tudo isso é pra mim, é pra gente, sabe? Na Record. Olha, eu quero dizer que hoje o programa tá chiquérrimo. Temos a dupla mais querida do Brasil, Sandy Júnior. No Multishow. Eu acho que é meio experimental, assim, esse CD. Ele é uma passagem, sabe? Eu acho que ele vai ser meio que o divisor de águas, porque a gente tá encontrando mais ainda a nossa identidade agora. E na MTV, eles nunca foram tão parceiros da MTV, estavam tão conectados. Houve realmente uma parceria entre o Sandy Júnior e a MTV nessa época do Identidade. E aí, ainda pensando nesse marketing, né, de que Sandy e Júnior deviam passar a ser vistos pelo público como indivíduos, né, a Sandy e o Júnior, eles gravaram programas da MTV separadamente. Então a Sandy fez alguns programas só ela e o Júnior fez alguns programas só ele e também fizeram juntos também. Mas aí começaram a desvencilhar um pouco a imagem um do outro, não precisava ser siamês mais. Eu gostei, você gostou? Ufa, ufa! Sandy! Não, vou ficar vermelho, não dá certo. Valeu, um beijo. Ainda muito parceiros da TV Globo, Sandy Júnior gravaram um pocket show de lançamento do Identidade especialmente para o Fantástico. A gravação foi no Rio de Janeiro e eles mostraram na TV pela primeira vez a música Encanto. Gente, eu tava nessa gravação e olha, isso rende um vídeo, hein? Pensei aqui, rende um vídeo à parte, porque foi um dia muito icônico, o dia da gravação desse especial aí. Mas isso também é para outro vídeo, outro dia eu conto. O Identidade saiu com tiragem inicial de 150 mil cópias, mas superou as expectativas e logo teve que fazer outra tiragem. O álbum vendeu 350 mil cópias em 45 dias, segundo o próprio Júnior, e encerrou ali o seu ciclo com 450 mil cópias vendidas. A dupla Sandy Júnior já teve seu boom. Não eram mais aqueles números exorbitantes de milhões de cópias, 1 milhão em 3 dias, enfim, não era mais essa loucura que era até há pouco tempo antes, mas também temos que lembrar que a pirataria estava com tudo e agora havia ainda pirataria digital, não mais aquela pirataria do camelô, né? Havia agora digital também. 2003 é a época que a gente baixava a música no Kazaa. Lembra disso? Eu sei que você fazia. Eu sei. O disco também saiu em Portugal e entrou no top 15 dos mais vendidos do país na semana do lançamento. Já adultos, Sandy e Júnior tiveram que lidar com críticas especializadas para adultos. Eles foram tratados como tais e não pouparam nada. A crítica veio caindo em cima. Antônio Carlos Miguel chamou o disco de insosso na crítica publicada no jornal O Globo. Mauro Ferreira usou o mesmo adjetivo para definir as músicas novas e deu 2 estrelas na crítica publicada na Isto É Gente. Cássio Starling, da Folha de São Paulo, classificou o álbum como péssimo, abaixo de 1 estrela, e escreveu: se você já fez 12 anos, mostre sua inteligência. Fuja. Eu já tinha 14 anos e eu estranhei sim a sonoridade do Identidade, estranhei o álbum a primeira vez que eu ouvi, mas eu não fugi. Eu insisti e passei a gostar. Na época, a Sandy rebateu os comentários: não fazemos música para os críticos. E é isso, errada ela não tá, né? Em dezembro de 2003, Sandy Júnior estrearam o filme Aquária nos cinemas, rodaram o Brasil com várias estreias especiais para promover o filme, deram muitas entrevistas. Foi uma estreia massiva também, consumiu muito da agenda deles e mesmo assim eles arrumaram tempo e picaram a mula para a Argentina para gravar o clipe do segundo single do álbum Identidade. Aí sim, a música que eles tanto queriam desperdiçou.
E aí o clipe foi outro nível, né? Porque era a música que eles queriam, aí capricharam, né? O clipe também é dirigido pelo Pique Talarico mesmo, de Encanto, mas tem já um roteiro, tem uma historinha, né? Outra qualidade de fotografia, de imagem, é bem divertido, parte pra comédia. O clipe mostra meio que o Júnior sequestrando a amada dele, né? No dia do casamento dela, de noiva, ele leva pra um hotel xexelento, a imprensa, a polícia vai atrás, enfim. É bem divertido e o final também é surpreendente, né? É legal. O Pique Talarico virou um grande amigo do Júnior. Foi o Pique, inclusive, que celebrou o casamento do Júnior com a Mônica Benini, né? Que isso também eu conto nesse vídeo aqui em cima. Tem vídeo sobre tudo aqui no canal, gente. Eu vou linkando porque vocês têm que saber, né? E aí, desperdiçou, sim, foi um super sucesso. O clipe chegou ao primeiro lugar no Disque MTV, que ainda era relevante na época. A MTV ainda era relevante, 2003. Na verdade, 2004 já. O clipe saiu já era 2004. 2004, primeiro lugar, Disque MTV. O clipe também foi indicado a 4 categorias do VMB, que é a premiação da MTV Brasil. Era, né? Não existe mais. Além de ser indicado também ao Prêmio Multishow, mas não ganhou em nada. Nem no VMB, nem no Multishow. Desperdiçou, só ganhou nos meus prêmios Nick. Acho que vocês já devem estar enjoados de ver a gente. Não? Valeu, então. E aí, galera? Só agradecer pelo pessoal, ao pessoal que votou na gente aqui. Obrigada. Obrigada mesmo. É muito importante ganhar esse prêmio aqui, porque esse público é muito importante, vai sempre ser pra gente. Então, obrigada. Valeu! De fato, como a Sandy previu na declaração dela, o Identidade representou sim uma redução do público de Sandy Júnior, né? Então o álbum não vendeu mais tanto quanto antes, Sandy Júnior não venciam mais as premiações, o público tava ali crescendo, né? Já era adolescente, jovem adulto, então a galera tava o quê? Trabalhando, estudando para vestibular, tava na faculdade já, encerrando o colégio, começando a namorar, enfim, as pessoas começaram a ter outras prioridades e já não era mais aquele fanatismo igual era antes de ficar ali votando. O que aconteceu então? Eles perderam. Mas desperdiçou, ainda conseguiu ali furar um pouco a bolha de Sandy Júnior e alcançar um público maior, porque Sandy Júnior participaram do DVD da Ivete Sangalo e cantaram Desperdiçou. Aí com isso, mais gente conheceu a música. Sandy Júnior foram também pro Festival de Verão de Salvador, fizeram o show da Identidade lá, uma maneira adaptada, né? E também mostraram Desperdiçou para um público maior, além da dupla, né? Então foi interessante, Desperdiçou conseguiu ter ali um alcance maior. Em 2004, o Sandy Júnior chegaram a falar que iam fazer um clipe para a música Você Pra Sempre, mas isso não aconteceu. A ideia não saiu do papel e eu conto essa história nesse vídeo aqui. Eu desmembrei algumas partes para não ficar esse vídeo tão extenso, então assiste lá para saber também dessa história. O último clipe da era Identidade foi Nada Vai Me Sufocar, que estreou na MTV, como eu falei, Sandy Júnior estavam bem parceiros da MTV nessa época. E Nada Vai Me Sufocar é um clipe de animação inspirado ali na cultura japonesa, né, do anime, do game, enfim. E Sandy Júnior já tinham ido também com a turnê Identidade pro Japão. Então essa era tem essa conexão aí com o Japão também, o que é diferente, né? O clipe de Nada Vai Me Sufocar foi indicado em 3 categorias do prêmio VMB e também ao prêmio Multishow em uma categoria, mas não ganhou nada. Você vê que essa era Identidade foi bem menos quente, né? Foi uma era mais fria de Sandy Júnior, né? Sem grandes prêmios, sem grande vendagem, sem um mega hit, sem público no cinema. Foi uma fase realmente de redução. E aí depois o povo ainda quer reclamar quando eles decidem se separar. Vocês não têm moral, gente, pra reclamar. Não consumiu? Aí, meu amor, separaram. É isso. O prêmio mais relevante que Sandy Júnior ganharam nessa era foi o de melhor dupla no Melhores do Ano do Domingão do Faustão. Sandy e Júnior! A dupla do ano! Oi, pessoal! E aí? E aí foi o dia que o Faustão botou eles pra cantarem Maria Chiquinha no palco.
Ah, faz um trechinho aqui, capela, Maria Chiquinha. Ai, Maria Chiquinha. Você faz a Chiquinha e você faz a Maria, vamos lá. Eu nem lembro mais. Eu faço o dono da fazenda. Agora, Maria e Chiquinha. Que você foi fazer no mato, Maria Chiquinha? Olha as Maria Chiquinha. Apesar dos pesares, o Identidade é considerado por muitos fãs o melhor álbum da carreira de Sandy Júnior. Foi redescoberto por fãs depois que a dupla acabou. Enfim, muita gente ama esse álbum. Desde que eu abri o canal, ouvi muitos comentários positivos sobre Identidade, muitos pedidos para eu falar sobre Identidade. Então esse álbum tem sim seu lugar no fandom, tá? O povo, os fãs de Sandy Júnior gostam dessa era, embora isso não seja representativo em números, enfim, em conquistas. O povo gosta. O ciclo de vida da Identidade foi bastante longo e isso já está previsto no papel, porque Sandy Júnior fecharam uma turnê que era para durar mesmo 2 anos. Então ela começou no início de 2004 e foi até o fim de 2005. E o álbum novo da dupla só saiu em 2006. Então houve um intervalo maior ainda do que entre o de 2001 e Identidade, o intervalo entre o Identidade e o Bonequinho de Banheiro 2006, que foi o último álbum de inéditas. A turnê do Identidade seguia essa pegada do álbum, né? Uma coisa mais casual, mais despojada, mais eles humanos, menos popstars no pedestal. Mas isso é assunto para outro vídeo. Eu ainda não comecei a falar de turnês aqui no canal. Se você quer que eu fale de turnês, quer que eu fale da turnê Identidade, comenta aqui que eu vou dando ouvido ao que vocês estão interessados em saber, tá bom? Essas foram as curiosidades, as histórias dos bastidores do Identidade. Se você gostou, curte aqui. Eu espero que você tenha gostado do fundo do meu coração. Colaboraram com esse vídeo Everton Vince, Kleber Nabeshima, Dani Mônaco, Rick Azevedo, Ricardo Moreira. Acho que essas pessoas... Sandy Júnior, beijo pra Sandy Júnior, enfim, tipo a Xuxa, né? Essas pessoas colaboraram, muito obrigado a vocês. É muito bom quando eu vou fazer um vídeo especial, as pessoas estão ali disponíveis para me contar as histórias de coração aberto. Isso é muito válido, vem muitas minúcias, muitas coisas interessantes para nós fãs. Inscreva-se no canal para você receber mais vídeos sobre o Sandy Júnior, saber tudo que eu falo sobre eles aqui. E, por favor, compartilhe, manda para sua amiga, para sua namorada, para o seu amigo, enfim, para o seu primo, para sua prima que gostava de Sandy Júnior, para aquela pessoa que roubou o seu CD, enfim, manda, compartilha o vídeo, vamos disseminar essas informações, tá bom? E antes de eu ir embora, você me diz aqui nos comentários sobre qual álbum você acha que eu devo falar agora. Já falei de 2001, As 4 Estações e Identidade. Qual deve ser o próximo? Comenta aqui. Beijo pra vocês.